participando do Sport Center com você. Um Feliz Natal para você, para sua família, companheiro de tantos anos. Um abraço para o Rafa Marques, também um Feliz Natal a todos os familiares do Rafa e do Fã de Esportes que acompanha essa edição natalina do Sport Center. Estou aqui no CT da Barra Funda para trazer informações do São Paulo, que vive dias tão agitados em férias, como tinha também dias agitados com a bola rolando no Campeonato Brasileiro. Então vamos começar com o mercado da bola, porque são duas saídas do tricolor. Uma delas, o Matheus Belém, e a principal saída do Mailton. Mailton está indo para o Fortaleza para voltar a disputar a Série B no ano que vem, por empréstimo até o final da temporada. Essa saída do Mailton provoca duas situações que podem acontecer no futuro próximo. A primeira é o São Paulo tentar mesmo o Vitinho do Botafogo do Rio. Havia uma possibilidade de troca, o Vitinho estava na lista, agora o São Paulo volte à mira do Botafogo para a disputa da próxima temporada numa possibilidade de troca. Então há um reflexo dessa saída do Mailton em duas possíveis negociações, contando também com a saída do Marlon Freitas do Botafogo. De mercado da bola tem o Carlos Coronel, goleiro do New York Red Bull, da MLS, que está sendo anunciado. São Paulo ainda não fez o anúncio oficial, mas já tem tudo certo com o goleiro de 28 anos, sem custo, que é o mais importante para o São Paulo, vem para ser aí o reserva do Rafael no gol do São Paulo, goleiro experiente, já jogou pela seleção paraguaia, brasileiro naturalizado paraguaio e deve se apresentar aqui no dia 2 de janeiro, quando começa a pré-temporada. É isso, Plihal. Grande sequência de programa para você. Um abraço mais uma vez, um grande Natal a todos que acompanham a ESPN. Muito obrigada, Gabi Guimarães, atualizando a situação de São Paulo, que não é fácil. A pior notícia do São Paulo é sempre a próxima. E a sensação que dá, a gente conversava aqui nos bastidores, o Chico deu um exemplo, me lembrou o Titanic. O navio afundando e o violinista está lá tocando, tipo, não vou sair daqui. A crise do São Paulo não é de hoje, a gente vem falando da falta de responsabilidade, da forma que comandam o São Paulo, e uma nota oficial, depois de tanto áudio vazado, depois de tantas notícias, Cicinho e Sgarbi, para eles falaram, a gente não sabe de nada. Mas eu quero dar uma notícia para os nossos amigos. Calma, vocês estão tudo no mesmo barco, só que o nome é Titanic. Fica tranquilo. Olha o Chico tá lá. O Jack afundando. E o Jack afundando... Ai, só rindo, mas né? Mas é um momento muito grave, mas muito importante do São Paulo também, Livel. Porque se esse momento não representar mudança dentro do clube, e não mudança... uma mudancinha, saiu o Belmonte, que agora é o cara, né, sabe tudo. Não, uma mudança drástica dentro do São Paulo. O que está acontecendo, se tivessem vergonha na cara, caia todo mundo. Renunciava todo mundo. Porque é muito grave, é muito sério. O torcedor não merece isso. O torcedor que apoia o São Paulo ano após ano. E eu espero que a polícia possa investigar e, se descobrir coisa errada dentro do São Paulo, que todos sejam punidos. Todos sejam punidos. Porque é uma vergonha. E a notinha oficial... Vocês estão de brincadeira, né? Diretoria de imprensa de São Paulo. Não estamos cientes da investigação. Então vai se informar. Vocês estão fazendo o que aí dentro? Estão de brincadeira. Cicinho, maltrata o coração do torcedor, mas tem hora que é melhor deixar sangrar para em algum momento cortar e zerar, porque tem time que só se reestrutura quando bate na Série B e volta. O remédio tem que ser mais forte. Exatamente, mas quando você deixa sangrar, se sangra por completo, morre, né? E aí é fechar as portas. Então, assim... o que o torcedor espera é exatamente o posicionamento dos conselheiros. A gente não pode receber notícias que estão aprovando já o orçamento para 2026 de 900 e não sei quantos milhões. Esses caras... Conselheiros, será que vocês não estão cientes do que está acontecendo aí? Vocês estão como a assessoria de imprensa do São Paulo postando algo aí, Lená? Nós não estamos sabendo de nada. Isso eu posso falar de boca cheia, porque eu estou com vergonha dessa diretoria, porque nas eleições, então isso é para você, torcedor, ligaram para mim e para vários ex-atletas para fazer vídeo apoiando, e graças a Deus eu não me envolvi nisso e nunca vou me envolver. Então, pedindo apoio aos ex-jogadores. Então, se tem algo que eu posso falar de boca cheia, é que eu nunca me envolvi com essa diretoria, e isso é uma vergonha para o São Paulo, uma vergonha para o torcedor são paulino que é apaixonado por esse clube. E aí é importante lembrar a todos os dirigentes que estão nesse momento de crise, né? Porque eles acabam indo e voltando. Beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo, que voltou a debater a contratação de Gaston Ávila. Dá para dizer que há otimismo pelos lados do Morumbi em relação à chegada do zagueiro argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. O Ávila esteve emprestado ao Fortaleza ao longo da temporada. Com o rebaixamento do time, o Lion descartou a possibilidade de comprá-lo, operação de compra de 6 milhões de euros. São Paulo havia feito ao Ajax a seguinte proposta: empréstimo gratuito,
com metade do salário sendo pagos pelo time holandês. Só que o Royal Antwerp, da Bélgica, e um time da Major League Soccer também entraram na parada. Até por isso o São Paulo precisou melhorar as condições desse empréstimo. A última proposta feita pelo tricolor agradou ao Ajax. Como o Gaston Ávila já havia dito sim para o São Paulo, existe a expectativa de que nas próximas horas, talvez ainda nessa semana, o Ávila possa ser anunciado como o segundo reforço tricolor para 2026. O primeiro, você sabe, Danielzinho, volante de 31 anos de idade, que havia sido adquirido no fim do seu contrato com o time do Mirassol. Só para completar em relação ao São Paulo, contei para vocês ao longo dessa semana que Marlon Freitas interessa. Jogador que pertence ao Botafogo e pode ser envolvido numa troca. O grande problema é que o Pablo Maia, como eu também já havia contado, não se interessou pelas cifras oferecidas pelo Botafogo. Ou o Botafogo aumenta a sua oferta ou não haverá negócio. Quando você traz essa questão que São Paulo é meio de 2005, tem um ponto aqui de atualização, né? Acho que de reconstrução, né? Acho que no final do dia, como o Chatak comentou aqui, o São Paulo tem bons ativos ali, seja o estádio, seja... tem uma trademark aí, o Made Cotia, né? Que no final do dia foi o primeiro a apostar em base, vamos dizer assim, né? Do futebol não só paulista, mas brasileiro, né? Tem essa chancela, né? Querendo ou não, os clubes europeus conhecem a chancela do São Paulo que o Flamengo e o Palmeiras teve que construir posteriormente. Como que o São Paulo poderia começar? Por onde você começaria essa reconstrução, assim, né? E aí não só falando da parte... de custo, como você falou, que é o mais importante ali, mas esquecendo esse investidor para chegar, porque também é um pouco mais complexo, mas olhando aqui... Não existe hoje no futebol brasileiro. Exato. Todo mundo quer virar SAF, mas não tem esse dinheiro que todo mundo tá achando que tem, né? Então... Onde seria a principal receita, né, que você atacaria, acho, como especialista torcedor ali, falando um pouco, a gente tem as receitas recorrentes, não recorrentes, dentro das recorrentes, né, quando a gente fala de sócio torcedor, patrocínio, se for do Palmeiras, aluguel de estádio, um monte de coisa assim, essa questão toda, né, qual seria o que você, como torcedor São Paulino, atacaria aqui, né? Para buscar um ganho de curto prazo. E aí, não só pensando no médio e longo prazo. De curto prazo? Eu acho que de curto prazo é o que está sendo feito, que é as vendas de jogadores da base, né? Logicamente, também tem a questão dos shows, por exemplo, no estádio, né? Que vocês falaram do estádio. Mas falta comunicação, aí cai de novo na parte de comunicação. Por exemplo, se a gente falar pro torcedor, vem junto. Torcedor, vamos estar junto até o final do ano. Não é só na parte que o momento tá mal, por exemplo, como foi em 2017, né? Quando teve uma grande junção da torcida. Esse crescimento da torcida no estádio, ele veio a partir de 2017, né? Que foi uma união das páginas, união separada ali da torcida organizada, que foi de trazer o torcedor pro estádio. A partir de 2017 pra cá que o Morumbi começou a se encher. Pô, tinha vários momentos que o Morumbi tava vazio em anos atrás. Que o São Paulo era chamado de torcedor modinha, né? O torcedor São Paulino. E depois teve essa crescente, essa mudança. Mas assim, nunca foi de dentro do São Paulo pra fora. Então falta essa comunicação. Só que o São Paulo... de curto prazo seria a venda de jogadores da base. E também a questão de shows, que dá muito dinheiro pro São Paulo. Não adianta, o show, eu já fiz as contas, tá? O show dá mais dinheiro do que o futebol. A não ser que seja uma final de campeonato, Copa do Brasil, que o São Paulo teve um ganho gigantesco. Mas assim, se você for analisar, o São Paulo ele ganha muito mais com shows do que com a torcida no estádio pra um jogo de Campeonato Paulista, como foi em 2025, no começo do ano. E falando só dessa frente aí de aceleração de receita, que, querendo ou não, dá pro torcedor contribuir, talvez não controlar, né? Porque o torcedor não dá pra controlar, mas dá pra contribuir, participar, que é a questão de encher o estádio, né? Falando um pouco de sócio-torcedor, que é uma frente nossa que a gente respira bastante. Como você vê o sócio, você tá falando de comunicação, você tá falando de receita, como que você vê o sócio-torcedor de São Paulo, né? Até perguntando aqui, você é sócio-torcedor, não é? Como que você vê esse plano de benefício? Tem benefício para levar o torcedor ao estádio, né? Acho que no final do dia, a gente tá falando aqui de um estádio de 60 ou 65 mil pessoas. Se a gente tem boa... capacidade, taxa de ocupação e presença recorrente de torcedor, você consegue de fato contribuir com o seu resultado financeiro, como a gente viu ali nos últimos anos do São Paulo, né? Eu fiz uma promessa pessoal, vou até falar pra vocês aqui, eu fiz uma promessa pessoal que eu nunca viraria sócio-torcedor com clube associativo. Porque eu conheço o clube associativo do São Paulo, tá? Eu nunca viraria sócio-torcedor com clube associativo. Mas assim,
cai de novo, existe um grande problema de comunicação do São Paulo. Por isso que tá tendo essa queda de sócio-torcedor. E por isso que tá tendo queda de torcida no estádio também. Esse final de ano aí, a torcida já tava... Pô, eu fui pro Morumbi com 60 mil pessoas, com 50 mil pessoas. Agora tava tendo 25 mil pessoas. Então, assim, o resultado tá sendo mostrado. A torcida, ela meio que tá abandonando o São Paulo, né? Essa queda não é por acaso, né? Quando você ouve que tá tendo guerra política no São Paulo e você não pode fazer nada, o torcedor São Paulo ele não pode fazer nada. Pô, eu recebo várias mensagens do torcedor me perguntando o que eu posso fazer agora. Eu falo pra ele, pô, não depende de nós. Porque o São Paulo realmente não tem o que fazer, não depende do torcedor comum, né? Então, assim, e eu falo, mas mesmo assim eu falo pro torcedor virar sócio-torcedor, né? É importante, isso é algo pessoal meu, porque eu não acredito na parte associativa do São Paulo, não acredito realmente. Muitos torcedores estão criando isso também, de não acreditar na parte associativa do São Paulo, de não acreditar no atual presidente, no próximo presidente, no outro presidente que virá. E tá ficando claro pro torcedor do São Paulo. E tá tendo essa debandada. Não é... Quando se vê os números do torcedor caindo, não é por acaso, tá? Isso realmente tá acontecendo e vai acontecer. Vocês vão ver no começo de 2026 como que vai ser o público de São Paulo no Morumbi. Vai cair. Você acha que vai cair? Vai cair. Já caiu no final. Esse final de ano já caiu. Mas você não acha que tem aí uma questão, querendo o principal benefício do sócio torcedor é aí dar o estádio, né? E aí o São Paulo nessa reta final tava na Vila Belmiro. Será que não teve impacto por isso? E até eu jogo uma outra pergunta pra você nessa linha, assim, acho que não acreditar no clube, eu entendo, mas acho que entre apostar no sócio torcedor na bilheteria, talvez sócio torcedor seja uma receita mais recorrente para contribuir. Não sei se o quanto faz sentido reatar com o clube nessa frente, assim, né? Então, acho que será que 2026 vão ter um crescimento com o Campeonato Paulista acontecendo, quantidade junto com o Brasileiro, né? Muitos jogos acontecendo, querendo um pré-Libertadores, como você mesmo disse. Você acha que, de fato, vai despencar a presença do torcedor são paulino? Eu tenho certeza que vai despencar. E já despencou, né? Antes de ir pra Vila Belmiro, eu fui pro Morumbi. Eu tô em todos os jogos do Morumbi, tá? Legal. Tinham jogos com 20 mil pessoas. Assim, pro Morumbi, pro tamanho do Morumbi, são poucos torcedores. Isso por conta da comunicação da diretoria. É por conta da diretoria, realmente. Se tivesse essa comunicação de, pô, a gente tá ferrado realmente. A gente tá mal realmente. Torcedor, bora pro estádio, bora ajudar. Todo sócio-torcedor que eu converso, todo sócio-torcedor que eu converso fala que não vale a pena. Se tem 50 mil, acho que tá em 51 mil torcedores agora, sócio-torcedores. Se tem 51 mil sócio-torcedores do São Paulo hoje, é aquele cara que realmente ele quer ajudar o clube. Não é por benefício. São Paulo, o sócio-torcedor do São Paulo não tem benefícios. Benefícios que se fala assim, vale a pena ser sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor, ele sempre reclama, e não é de hoje. São Paulo ele teve problemas com entrada no estádio, por exemplo. São Paulo ele teve problema o sócio-torcedor tem problema para comprar ingresso, né? Tem jogos que o sócio-torcedor não consegue. Você paga o sócio-torcedor mais caro, que é o diamante, e você não consegue ir pro estádio. Então, assim, o cara chega no final do mês e vê que o valor tá indo pro clube, vê que ele não consegue ir no jogo, ele não quer ser sócio-torcedor. O cara mais racional. Então, por isso que tá tendo essa queda de sócio-torcedor, tá tendo queda no estádio também. E 2026, por conta de toda a guerra política, por conta de todas as mudanças. Pô, essa semana tá tendo muitas demissões dentro do São Paulo, né? De pessoal mais de baixo, né, de dentro de São Paulo. Assim, a torcida tá vendo isso. Como que chega pro torcedor? O torcedor, ele olha muito pra parte esportiva. Como que o cara... O porteiro é demitido, por exemplo. O porteiro é demitido. Você acha que o torcedor ele vai pensar o quê? Nossa, o nosso time vai melhorar próximo ano? Não. Pô, eles não estão demitindo lá de cima, não tá tendo uma mudança lá de cima, tá tendo uma mudança de baixo. Então, assim... parte muito da comunicação, e eu tenho certeza que vai diminuir ainda mais o sócio-torcedor do clube, e que vai ter uma diminuição no estádio também. É engraçado porque o futebol é um ambiente tão... que a fé e a paixão falam de dentro da gente, que talvez seja um dos poucos setores da economia que você maltrata o consumidor e ele volta, né? Então, se você vai num restaurante, te atenderam mal, você vai no outro. Sim. Né? Não, mas assim, eu vou lá no Morumbi, eu sou diamante, eu não consigo comprar meu ingresso, o que eu faço? Eu renovo do ano que vem e volto. Claro, talvez de 100, 80 vão fazer isso
por esse amor, né? Por essa paixão, mas 20 não. Né? Não tem então, concorrência, parece, né? Exatamente. Sendo que, na realidade, quando você pega, exemplo, né? O Avante. Né? O Avante hoje você está ali fazendo fidelização do torcedor para produtos financeiros. Você já foi além do amor, da paixão, você já devolveu para ele um estádio, um ambiente que ele consegue comprar os jogos organizadamente. Aí você começa a cruzar esse sócio-torcedor com ativações do departamento de marketing. Então, aí o que acontece para efeito prático? Você aumenta o seu sócio-torcedor, você aumenta suas receitas comerciais, e aí você entra naquele espectro positivo, que é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, isso é muito legal, o depoimento do Grécio, porque o torcedor não está indo por tudo, ele está indo apesar de tudo.